Boa noite, povo de Deus. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com vocês. Mais uma aula. E nós vamos continuar aqui com a nossa matéria. Estamos estudando aí sobre o reinado de Israel. Vimos na aula passada que o reino foi invadido pela Síria, o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul foi invadido por Babilônia, né? E nós vamos ver, aí parou nesse sentido aí, de ver quais foram as consequências dessa invasão babilônica para o reino do sul, que ia Judá. Então, antes de nós começarmos, vamos orar, pedir para que Deus, o Espírito Santo do Senhor, venha estar agindo sobre as nossas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos abençoe neste momento, que o Senhor fale ao nosso coração, e no mínimo, meu Pai, para que possamos entender a Tua palavra e compreender cada dia mais a história do Teu povo, a história da Tua mão poderosa, que governa todas as coisas. Abençoa nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Então você tem aí a sua apostila, na página 16 aí da sua apostila, nós vamos ver sobre as consequências do cativeiro babilônico aí para o reino do sul, que é Judá, né? O cativeiro babilônico trouxe profundas consequências sobre os judeus, algumas tão profundas que haveriam de marcar a vida dos cativos séculos afora. Essas consequências afetaram a vida social e espiritual dos filhos de Israel e modificaram hábitos religiosos e alimentares. O que a Babilônia fazia? O conceito de cativeiro da Babilônia era tirar o povo da terra e levar lá para sua terra, Babilônia, e fazer deles ali escravos, fazer deles ali serviçais. E trazia outros povos para habitar ali na terra ali, no caso aí seria Judá. Lá naquela terra, lá na Babilônia, os judeus, eles se acostumavam ali com os hábitos, os costumes, a religião da Babilônia. E muitos do povo de Israel começaram a ter uma vida babilônica, vamos dizer assim. Eles esqueceram do seu Deus, eles começaram a comer comidas que eram proibidas para eles, eles começaram a viver de tal forma que já perderam aquela identificação com Israel, identificação com Judá, como povo de Deus. Outros, graças a Deus, resistiram, ficaram firmes e não deixaram se contaminar, não deixaram a vida babilônica fazer parte da sua vida, mas preservar a sua vida com Deus, mesmo estando longe, mesmo estando em outra terra, preservar os seus costumes, preservar a sua vida com Deus, preservar a sua religiosidade, preservar os seus hábitos alimentares. Então, muitos abriram mão e outros continuaram firmes. Consequências na vida espiritual. O aspecto espiritual foi o mais afetado pelo cativeiro. A vida religiosa dos judeus girava em torno das cerimônias do templo, orgulho do povo, símbolo e centro absoluto de suas devoções. Tão forte como a atração do templo e a importância do mesmo na vida religiosa dos judeus, que Jeroboão, por ocasião da divisão do reino, procurou desviar o povo do culto de Jerusalém, temendo perdê-los. Com a destruição em 586 a.C., simplesmente ruiu toda a estrutura religiosa do povo. Eles não tinham a menor consciência do que fazer sem o templo, já que o fato semelhante jamais ocorrera. É quase impossível conseguir entender um judeu em território estranho, sem condições de praticar religião que estava acostumado, tendo que se alimentar-se de forma estranha e com alimentos considerados imundos, e sem meios para prover a purificação daqueles que eram permitidos utilizar. Choque, sem dúvida alguma, foi muito grande. O que aconteceu aqui? Levando o povo para a Babilônia e destruindo o seu templo, o povo ficou meio que perdido nessa situação. Porque eles entendiam que o templo era o centro da adoração. Eles só adoravam se fosse no templo. Eles só conseguiam buscar a Deus se fosse no templo, com os seus sacrifícios, com os seus rituais, com o seu sacerdote, sistema sacerdotal. A
partir do momento que destrói o templo, eles ficam perdidos. E agora? Como é que nós vamos adorar a Deus? Não temos mais templo. Como é que nós vamos fazer nossos sacrifícios? Não tem mais templo. E aí, então, eles começam a ficar sem um norte, eles começam a ficar perdidos, porque não sabiam como fazer agora. Muitas vezes, na nossa vida, nós também começamos a achar que a adoração é restringida ao templo. E nesses tempos de coronavírus, nós temos visto muitas pessoas aí que estão sem saber o que fazer, que estão perdidas, que estão em choque. Por quê? Porque como não estão mais fazendo culto no templo, eles estão perdidos. Não sabem como adorar, não sabem como servir a Deus, não sabem como louvar ao Senhor. Eles precisam do templo para poder servir a Deus. Precisam do templo para poder adorar a Deus. E o que Deus quer não é isso, querido. A palavra do Senhor diz que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Nós não precisamos de um templo físico para adorar a Deus. Nós adoramos a Deus porque Ele mora dentro de nós. Adoramos a Deus porque Ele está em todos os lugares. Adoramos a Deus porque Ele é o Senhor soberano e em todo lugar que nós formos, nós podemos louvá-lo, adorá-lo. Você pode adorar a Deus na sua casa, você pode adorar a Deus na rua, você pode adorar a Deus aonde quer que você esteja. Você não está confinado a adorar Deus somente no templo, assim como os judeus. Por isso eles ficaram ali perdidos. Mas os cativos revelaram uma capacidade de adaptação surpreendente, enquanto se pensava que o seu destino seria semelhante ao Reino do Norte. Este povo deu uma lição de amor à sua terra e às leis divinas. O culto. Já que o templo e o sacrifício estavam irremediavelmente destruídos, os judeus se voltaram para outro sustentáculo de sua religião. Sustentáculo esse que, observado anteriormente, poderia ter evitado triste fim de ambos os reinos. A lei passou agora a ser o centro da vida do cativeiro. A observância dos mandamentos substituíram a forma absoluta e os sacrifícios rituais do templo de Jerusalém. Agora, olha que interessante, olha que situação curiosa. O povo tinha o templo, adorava no templo, mas desobedecia a lei, não observava a lei. Quando se destrói o templo, quando o povo é esparramado, agora eles não têm tempo para adorar, o que eles vão fazer? Vão se voltar para a lei. Agora, cumprir a lei, obedecer a lei, preservar a lei, seria como se estivesse adorando a Deus. O que Deus queria desde o começo, não é? E eles não tinham aprendido. Eles vão aprender isso no cativeiro, né? Muitas vezes Deus tem que apertar o parafuso, muitas vezes Deus tem que nos apertar para nós aprendermos alguma coisa, né? Muita gente vai aprender com essa pandemia aí a temer a Deus, a servir a Deus, a buscar o Senhor. Porque quando tinha tudo à sua disposição não dava valor. Agora vão começar a dar valor às coisas de Deus. A tradição judaica, tão conhecida atualmente, que se encontraram em diversas obras históricas como o Midrash, o Sidur, o Talmud, o Targum e etc., começaram a desenvolver em forma de tradição oral nesse período e foram compiladas durante os primeiros séculos da diáspora. Todos esses livros aqui que eu acabei de ler, o Midrash, o Sidur, o Talmud e o Targum, o que é isso? Isso são espécies de ensinamentos orais, espécies de tradições orais que eram passados de pai para filho e de irmão para irmão e de comunidade para comunidade, até chegar um momento que depois eles pegaram essas tradições, pegaram essas histórias e colocaram num papel. E aí viraram livros. Até hoje você pode encontrar esses livros. São livros que vão falar sobre história de interpretação da lei, história de criação do mundo, história de Adão e Eva que não estão na Bíblia, que não estão lá no Pentateuco. Histórias paralelas, vamos dizer assim. Seria como se fosse os apócrifos que nós temos hoje. Então seria apócrifos judaicos. Só que os judeus eles têm muita estima por esses livros. Os judeus eles têm assim uma devoção muito grande por esses livros, porque eles também acham que esses livros fazem parte da sua cultura, fazem parte da sua tradição e que eles também têm algum tipo de revelação divina
dentro desses livros, dentro dessas histórias, né? Mas se a lei emergira como centro da vida espiritual judaica, como substituta dos rituais sagrados, como fazer quando o templo, o centro de reuniões? Era necessário que houvesse um local para o estudo e a leitura da lei. Surgem então as sinagogas, que se tornarão de agora em diante a principal fonte do culto judaico. A partir do cativeiro babilônico, lá longe, como não tinha mais templo, como não tinha um lugar para eles se reunirem, eles agora vão começar a fazer um local para se reunir. A esse local que eles vão fazer para se reunir, vai se chamar então aqui de sinagoga. Então as sinagogas passam a ser os pequenos locais onde eles vão se reunir para orar, para estudar as escrituras e para continuar com as suas tradições judaicas. E o negócio deu tão certo que não ficou só restrito ali na Babilônia, se espalhou por todos os lugares onde os judeus se esparramaram, e depois, mesmo quando eles voltaram para sua terra, eles continuaram a construir sinagogas nas comunidades, sinagogas nos povoados, para poder continuar com a tradição de orar e de leitura e de estudo da palavra. Mesmo depois que eles reconstroem o templo, eles continuam ainda com essa tradição de construir sinagogas. A esta religião nascida no cativeiro, baseada na lei, que tinha como centro as sinagogas, cujo líder não mais era o sacerdote, sim o rabino ou o escriba, designou-se judaísmo. Esta religião espalhou-se por todo o crescente fértil, Ásia, Europa, África e etc. Uma religião cuja principal marca era a inflexibilidade e intolerância contra os costumes pagãos. Os judeus só conseguiram sobreviver durante tanto tempo longe de sua terra, principalmente na diáspora, pelo apego fanático à sua religião e tradições. Sem essas, teriam sido assimilados nas culturas por onde passaram. E aí, o que acontece? Através dessa sinagoga, vai surgir ali o líder da sinagoga, o responsável por ensinar o povo a lei, o responsável por ensinar o povo as tradições, o responsável por ensinar o povo a religião judaica, chamado de rabino. A palavra rabino significa mestre, professor. Então o rabino vai ser responsável então por ensinar o povo a continuar as suas tradições judaicas. E eles vão ser um povo assim inflexível. Eles vão querer que o povo se apegue, se apaixone pela palavra, pelos costumes, de tal maneira que eles venham a ser ali isolados do resto da população e isolados do resto ali da cultura babilônica, da cultura por onde aquele povo vai. E isso permitiu que aquele povo sobrevivesse, que aquela cultura sobrevivesse. Daí surge a religião judaica como nós conhecemos hoje. Uma religião apegada à lei, apegada às tradições, apegada aos rituais judaicos. É daí, por exemplo, que vão surgir os fariseus e os escribas e os saduceus. É daí que vai surgir isso aí. Os grupos que eram nomeados para cuidar da tradição, da religião e da lei para o povo. Né? Consequências na vida social. A vida social dos judeus alterou-se profundamente a partir do momento que não tiveram como limitar seu contato com gentios, tendo de viver lado a lado com eles. Muitos costumes antigos perderam-se quanto a roupas, aparências, pessoal e etc. Quando chegamos aos tempos de Jesus, encontramos judeus ortodoxos representados pela sua classe principal, os fariseus, e judeus helenizados, cuja classe dominadora era os saduceus. Os fariseus foram o produto do cativeiro, enquanto os saduceus foram o produto da dominação greco-romana na Palestina. Como eu disse, vão começar a surgir ali os grupos religiosos, os fariseus e os saduceus. Os fariseus seriam aqueles que seriam os guardiões da cultura, os guardiões da lei, da religião judaica. Então eram os mais fanáticos, eram os mais apegados aos costumes. Eles observavam os costumes da alimentação, os costumes das roupas, os costumes das tradições. Só para você ter ideia, eram 613 tradições a mais do que a lei.
Então, além da lei que o povo tinha que observar, eles tinham que observar também mais 613 tradições que eles resguardaram ali para o povo, né? E vai surgir também os saduceus. Os saduceus, eles também observavam a lei, mas eles tinham uma maneira diferente de interpretar a lei. Eles não eram tão rígidos como eram os fariseus. Era um povo mais associável com outras culturas. Era um povo que era mais sociável, por exemplo, com a cultura romana, com a cultura grega. E isso fazia com que fariseus e saduceus fossem quase inimigos, né? Naquilo que eles achavam que deveria se uniam, como foi no caso contra Jesus. Naquilo que eles discordavam, eram inimigos ferrenhos, né? Por exemplo, os fariseus, eles acreditavam na ressurreição, nos anjos, né? Já os saduceus não acreditavam nada disso. Então, quando tinha esse tipo de assunto para debater, os dois grupos brigavam, discutiam e não chegavam a solução nenhuma. Mas o cativeiro dos judeus havia de realizar feitos notáveis que influenciaram os reinos onde estiveram cativos de duas formas diferentes. Agora nós vamos ver que aonde os judeus passaram, eles também influenciaram a cultura, o povo, os lugares onde eles estavam. No cativeiro, os judeus, de agora em diante, assim designados por pertencerem à tribo de Judá, a maior parte dos que retornaram do cativeiro influenciaram muito a sociedade babilônica. A princípio, os que ali chegaram receberam novos nomes de acordo com as deidades babilônicas, mas aos poucos se impuseram e alguns alcançaram posições elevadas na corte babilônica. Exemplo dessa influência podemos ver de Daniel, chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias Abidnego. Daniel chegou a ser terceiro no comando da Babilônia. Certamente os judeus gozaram de imenso privilégio, tendo líderes na corte babilônica, das quais podia então lutar contra as leis antijudaicas, evitando retaliações contra o povo. Um exemplo claro de um líder judeu que salvou seu povo foi Esther no reino persa. Então, como os judeus começaram a construir suas comunidades no exílio, na Babilônia, na Pérsia, em outros lugares, eles também começaram a influenciar com a sua cultura, com o seu caráter. Muitos dos judeus que foram para essas terras receberam os nomes, foram renomeados, colocaram o nome neles dos deuses da terra. Por exemplo, Mesaque, Sadraque e Abednego são deuses babilônicos que aqueles judeus receberam. E aí há uma coisa interessante, né? Muita gente tem a ideia de que porque recebeu um nome, e esse nome significa o nome de um deus, o nome de uma maldição, o nome de algo ruim, então por causa daquele nome ele vai ser amaldiçoado. Por causa daquele nome ele vai carregar um estigma, ele vai carregar algo ruim na vida dele para a vida inteira. Aí tem que desconsagrar, aí tem que quebrar maldição, aí tem que fazer tanta coisa, tem uns que mudam até de nome para não carregar aquele nome. O que vocês vão me dizer, então, de Sadraque, Mesaque e Abednego? Receberam o nome de deuses pagãos, deuses da Babilônia, e mesmo assim continuaram sendo uma bênção. Mesmo assim, permaneceram fiéis ao Senhor. E o nome deles foi registrado para a glória de Deus como pessoas de fé, pessoas de coragem, pessoas que preferiram perder as suas vidas do que negar o Deus vivo todo-poderoso. Então, queridos, o importante não é o nome que você recebe. O importante é a vida que você vive, né? Isso que vai fazer a diferença, né? E então, eles receberam esses nomes, mas eles permaneceram fiéis. E muitos judeus começaram a ter destaque, até mesmo dentro do palácio, até mesmo dentro do governo, como o caso de Daniel, que foi o terceiro no governo do rei ali, Nabucodonosor. Primeiro era o rei Nabucodonosor, depois o seu filho e depois Daniel. E Daniel, ele pôde estar ali ajudando o seu povo a passar por aquele período, né? Cortando leis antijudaicas, fazendo com que o seu povo pudesse viver mais a sua cultura e não deixando o povo se entranhar com a cultura babilônica.
Vamos ver isso também com Esther, que foi elevada a rainha, e através disso ela pôde livrar o povo seu da morte, na época lá dos medos persas, né? Então, apesar de ele estar vivendo fora, aqueles que continuaram firmes, aqueles que continuaram fiéis, Senhor, Deus usou eles também para manter o seu povo fora de Judá, fora de Israel, fora de Judá. É interessante que os judeus vão ganhar esse nome lá na Babilônia, judeus. Por quê? Porque eles foram levados cativos de Judá. Então, os judeus vêm de Judá. E isso virou um símbolo para todo o povo. Então, tanto o povo de Israel como o povo de Judá, todos agora passam a ser chamados de judeus, até hoje. Todos eles, de qualquer tribo que for. Pode ser de Benjamim, pode ser de Dan, Naftali, Zebulon, todos vão ser judeus, por causa dessa influência que Judá teve lá na Babilônia. Influência sobre a vida religiosa dos povos. A influência dos judeus na corte não foi unicamente política, mas principalmente religiosa. Nabucodonosor, Dário, Artaxerxes, Assuero, os grandes líderes dos impérios que dominaram o mundo de então, tiveram contato com o Deus dos judeus e alguns o serviram. Outros foram por ele repreendidos e escreveram decretos dos quais foi estabelecido a adoração do Senhor na Babilônia e na Pérsia. A influência dos judeus foi tão grande nessas nações que até mesmo os reis, os governantes, como Nabucodonosor, Dário, Artaxerxes, Assuero, receberam influência dos judeus. Por exemplo, Nabucodonosor, ele vai escrever um capítulo na Bíblia. O capítulo 4 do livro de Daniel foi escrito por Nabucodonosor. Quando ele estava se exaltando, quando ele estava achando que ele era o maioral, Deus o humilhou, e depois que ele foi humilhado, que ele ficou louco, passou 7 anos da sua loucura, Deus restabeleceu a sua saúde mental, e logo depois ele teve que fazer uma ode, um salmo de louvor e engrandecimento ao Deus verdadeiro. Nós vamos ver que Dário, Ciro, também outros reis, também conheceram o Deus vivo todo-poderoso e glorificaram o nome dele, exaltaram o nome dele também. Então, até mesmo nisso, os judeus influenciaram outras nações. Além do alto escalão, a sociedade comum desses impérios também foi influenciada positivamente. A história da igreja aponta 3 povos como instrumentos de Deus na preparação do mundo: romanos, gregos e judeus. Nós vamos ver que a história do mundo, ela tem várias facetas, mas se existe 3 povos que marcaram, impactaram o mundo, foram os romanos, os gregos e os judeus. Os romanos influenciaram na política. Os gregos influenciaram na cultura. E os judeus influenciaram na religião. A contribuição dos judeus se deu de diversas formas, a saber, Velho Testamento, monoteísmo, filosofia da história, sinagogas, vida moral e esperança messiânica. Dessas 6 formas, o povo do cativeiro influenciou a sociedade onde estava. O Velho Testamento era a revelação de Deus, aliás, a única revelação digna de confiança que uma deidade deixara aos seus seguidores. O Velho Testamento viria a construir-se no principal livro da igreja cristã. Os povos em geral eram idólatras e as religiões da época caíam cada dia mais no descrédito, sendo um dos fatores de corrupção moral da sociedade, não trazendo nada que preenchesse os corações famintos. Contra essa religião imoral e desacreditada, baseada na multidão de ídolos, os judeus ofereciam o monoteísmo ético, propondo a crença baseada num Deus que atuava no fato da vida dos homens, controlando a história e exigindo deste compromisso moral. A moral elevada dos judeus exercia forte atração sobre os pagãos. Nós vemos que os judeus eles impactaram de tal forma que, por exemplo, o Velho Testamento, que era a Bíblia da época, diferente de todas as outras nações, que servia a vários deuses, que servia a multidão de ídolos, Israel tinha um único Deus. E esse único Deus revelou a sua palavra, com seus códigos morais, com seus códigos de santidade para aquele povo. E através disso, o povo de Israel pôde também influenciar outras nações que viviam na imoralidade, que viviam no paganismo, que viviam na idolatria.
E muitos se converteram ao judaísmo. Muitos converteram-se ao Deus de Israel e começaram a obedecer o Velho Testamento. Outro aspecto da religião judaica que se formou nesse período era a intensa esperança pelo Messias, o Salvador. Essa esperança era passada para todos os que mantinham relações com os judeus. E isso ganha um aspecto ainda mais importante quando lemos as palavras de Platão, um dos principais filósofos gregos, que declarou: precisamos de um homem que nos faça desviar dos nossos erros e nos guie para a verdade. Muito embora estas palavras fossem pronunciadas em outro lugar, em outro tempo, a influência judaica viria a oferecer uma resposta para essa esperança filosófica já começara a ser espalhada no Império Babilônico. Os últimos 4 reis davídicos que reinaram em Jerusalém viram o desvanecimento final e o aparente ruína da promessa divina, que não faltaria a Davi, varão que assentasse sobre o seu trono. Mas a promessa tinha uma condicionante, e essa estava ligada à fidelidade desses monarcas a Deus. Como eles não aguardaram a palavra de Deus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O povo de Israel, que é Judá, eles ficaram muito decepcionados, porque no final do reinado, eles vindo a destruição de Israel, eles vindo a destruição de Judá, eles começaram a se perguntar: será que Deus não vai cumprir a sua palavra? Porque Deus tinha feito a promessa, dizendo que nunca faltaria quem sentasse no trono de Davi. E quando o povo é levado a cativeiro, não teve mais um rei, não teve mais uma pessoa que era da descendência de Judá sentado no trono. E aí talvez muitos podem pensar assim: então Deus falhou na sua promessa? Então Deus errou? Deus mentiu? Não, Deus não mentiu. Porque não era uma coisa incondicional. A palavra só se cumpriria se eles fossem obedientes e servissem a Deus de todo o coração. Como não houve obediência, como não serviram a Deus de todo o coração, Deus mandou a destruição. Mas, como Deus é fiel, como Deus é misericordioso, essa palavra vai ter o seu cumprimento final na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Messias. Porque ele é da descendência de Davi. E ele está sentado sobre o seu trono e vai reinar para todos sempre. Ou seja, Davi, a palavra que Deus falou a Davi se cumpriu em Jesus para todos sempre. Porque até hoje não faltou que se assentasse nesse trono, que é Jesus Cristo de Nazaré. Como vimos, o cativeiro babilônico se deu por etapas, sendo que as 3 primeiras foram as principais. Na parte seguinte está a cronologia do Império Babilônico, onde você pode observar essas etapas. Então está aqui, nós estamos vendo aqui a cronologia. Desse lado aqui é a data, do lado Judá, do outro a Babilônia, tem a Média Persa e tem o Egito. Então nós vamos ver que em 639, Josias estava reinando ali em Judá. Depois veio o cativeiro babilônico, que ainda não tinha sido ortogado, não tinha ninguém reinando na Média Persa, e o Egito quem reinava era Neco. Em 626, Jeocás estava reinando. Na Babilônia estava reinando Nabopolassar, e no Egito, Pessamético. 626 ainda, Joaquim também assume o trono, né? Então nós vamos ver aí os anos, os reis que reinaram em cada nação aí, em cada lugar, para você ter uma ideia da cronologia do cativeiro babilônico. Do outro lado aí, na página 20, é a continuação da cronologia aí. E para terminarmos essa parte, aliás, vamos deixar essa parte aqui para outra aula. Líderes que surgiram no cativeiro. Nós vamos falar de líderes, de pessoas que surgiram aí no cativeiro, que estiveram aí guiando o povo durante esse cativeiro. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E continue estudando a palavra. Nós já estamos chegando no final desse capítulo. Agora só vai faltar mais essa parte. E semana que vem nós já vamos entrar na terceira apostila aí do nosso curso. Amém? Vamos orar?
Que Deus abençoe a sua vida. O Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe nesta noite. Uma noite de sono, uma noite tranquila, abençoada no Senhor. Que a palavra do Senhor, o conhecimento da tua palavra possa ser gravado nas tábuas do nosso coração. Nos abençoe não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.